Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é um podcast sobre como reprogramar a economia para que ela não fique só nas mãos dos ricos e poderosos, mas sirva a todas as pessoas do planeta. Mês de outubro tem Dia das Bruxas, Dia do Saci e o episódio 18 do É da Sua Conta trata do tributo sobre as transações financeiras. Eu sei que ele pode ter diversas formas, mas uma que assustou muita gente foi a CPMF, que foi uma contribuição provisória sobre movimentações financeiras que existiu no Brasil por 11 anos. Mas será que todas as formas do tributo sobre transações financeiras deveriam assustar? Uma pessoa, por exemplo, que fica devendo no cheque especial R$500, paga 6,38%. Uma pessoa que faz uma transação de 10 milhões de reais em ações na bolsa, neste momento está pagando zero. Pô, uma injustiça, né? Tem medo de tributos? Acha que sempre serão injustos? Que nunca terão finalidade? Chega a ter pesadelos cada vez que ouve CPMF, imposto. Quem você irá chamar? As caça-fantasmas tributárias do É da Sua Conta. Tributo por tributo, explicados em detalhes para não deixar ninguém com medo. Se você mora no Brasil e tem mais de 35 anos, provavelmente se lembra da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, CPMF. O que vem à sua cabeça quando ouve essas 4 letrinhas juntas? CPMF é mais uma forma dos bancos e do governo tirar dinheiro da população em troca de nada. Então, fico preocupado com esse movimento todo. E é um dinheiro que toda a população, paga. É descontado no banco, a gente não tem saída, não tem opção de não querer. E é um dinheiro onde a gente não vê que tem algum retorno, Até onde eu sei, a CPMF antiga ela tinha como uma das grandes vantagens ter algum controle sobre transações financeiras. Pouca gente se lembra, mas junto com o lançamento da nova moeda brasileira em 1994, o real, o governo também criou um tributo provisório sobre movimentação financeira, que gerou uma arrecadação de quase US$1 bilhão no primeiro ano. Esse tributo vigorou até 2007. O Luciano Máximo resgata a história da CPMF no Brasil. Eu, quando fui pleitear a CPMF, tinha sido encerrado o IPMF em dezembro. E quando ele foi extinto, está condicionado. Então eu disse, vamos tentar reimplantar esse tributo como contribuição para poder vincular. Então eu fui falar com o presidente, se eu podia pleitear. Ele disse, você não vai conseguir. Eu disse, mas eu posso tentar? Ele disse, pode tentar. Tendo então o ministro da Saúde, Adib Jatene, como um dos principais articuladores para a criação de um novo tributo para ajudar a financiar a saúde pública no Brasil, a contribuição provisória sobre movimentação financeira começou a vigorar em janeiro de 1997. No início, era cobrada uma alíquota de 0,20% toda vez que uma pessoa movimentava dinheiro no banco, comprava alguma coisa ou pagava por um serviço usando cartão ou cheque. A arrecadação da CPMF era obrigatoriamente aplicada no Fundo Nacional de Saúde. Dali, o dinheiro era investido em ações e serviços do SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir de 1999, além da saúde, parte do dinheiro da CPMF também ia para a Previdência Social e o combate à pobreza. De janeiro de 1997 a dezembro de 2007, essa contribuição arrecadou cerca de US$60 bilhões para a área social.
A CPMF funcionou também como um radar para identificar sonegadores, pessoas físicas ou empresas. Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal entre 1995 e 2001, recorda de um cruzamento de informações que fez de movimentações financeiras da CPMF com dados da Declaração do Imposto de Renda de 1999. Eu mostrei o seguinte, que esses 17 milhões de isentos movimentaram 192 bilhões de reais. E 62 isentos desse universo, de 17 milhões, tiveram uma movimentação média anual de 178 milhões de reais. E eram isentos do imposto de renda. E eu fiz o mesmo em relação às pessoas jurídicas. Bilhões de reais movimentados por empresas isentas ou inativas. Então, eu mostrei que a CPMF era um instrumento muito poderoso para desnudar a sonegação. A CPMF era muito criticada por empresários e atores do mercado financeiro. Reclamavam que reduzia a margem de investimento dos negócios, obrigava as empresas a aumentar o preço e afastava investidores. Além disso, acusavam a contribuição de ser regressiva, ou seja, de punir proporcionalmente os mais pobres, que pagavam a mesma alíquota que os mais ricos. Maciel discorda, lembrando que aplicações em caderneta de poupança eram isentas, assim como ampla faixa da população de baixa renda. O que define o tamanho da carga tributária vinculada à CPMF é o número de movimentação. Não se pode falar, portanto, em regressividade. Eu tenho uma alíquota de CPMF que, se uma transação feita por uma pessoa pobre, é a mesma alíquota da pessoa rica. Falso, que a pessoa rica faz muitas movimentações, a pessoa pobre não faz. Ainda assim, por vários anos, centenas de lideranças e entidades empresariais financiaram campanhas para convencer a sociedade que a CPMF era prejudicial para a economia e para o bolso das pessoas. Numa madrugada de dezembro de 2007, o Senado não autorizou a continuidade da contribuição para o ano seguinte. Isso significou mais de 7 bilhões de dólares a menos para a saúde pública no Brasil. O economista Márcio Pockmann, que estava no governo quando a CPMF foi extinta, argumenta que a contribuição poderia ser importante para as políticas fiscal e social do país agora. A manutenção da CPMF teria, evidentemente, uma contribuição adicional no financiamento do setor público, em especial a saúde, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo desde 2015, sem sabermos o que é crescer. A CPMF ela não estaria exposta aos efeitos cíclicos que a atividade econômica termina repercutindo na tributação. Então seria um tributo que contribuiria muito nesses momentos de maior dificuldade em termos de desempenho econômico. Após a extinção da contribuição provisória sobre movimentação financeira, os governos da vez tentaram recriá-la em diversas ocasiões, sobretudo em momentos de dificuldades no cenário fiscal. Luciano Máximo é da sua conta. O Brasil é um dos países com o mais amplo e elaborado conjunto de tributação sobre transações financeiras. O Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, faz parte do Código Tributário Nacional, que foi criado em meados dos anos 1960, durante a ditadura. O Cláudio Fernandes, economista da ONG Gestos, explica como o Imposto sobre Operações Financeiras passou a abranger mais transações com o passar dos anos. Ao longo da década de 70 e da década de 80, principalmente, elaborou-se mais possibilidades para que o IOF incidisse em outras transações. Em 2011, o IOF ampliou-se completamente e atingiu todos os tipos de operações financeiras imaginadas. Seguro, ouro, câmbio, derivativos, operações de bolsa, crédito de cheque especial, qualquer tipo de empréstimo, etc. e tal. Na legislação brasileira, o imposto sobre operações financeiras pode ser alterado mais facilmente do que outros impostos. E o detalhe é, desde 1966 tinha um dispositivo na lei em que dizia que a alíquota do IOF para cada fato gerador, câmbio, ouro, seguros, crédito,
seria alterado através de uma portaria do Ministério da Fazenda e agora atual Ministério da Economia. Então, o ministro ou a ministra da Economia e da Fazenda pode, em um dia, alterar a alíquota do IOF e no dia seguinte ele já tem vigência. Não precisa esperar a anualidade fiscal, como, por exemplo, os outros impostos. E ainda mais importante neste momento de crise, o governo poderia alterar hoje essas alíquotas e amanhã o dinheiro arrecadado poderia financiar os serviços públicos como o SUS. Mas, atualmente, o Imposto sobre Operações Financeiras brasileiro tem alíquotas que fazem com que a classe média pague mais do que grandes investidores. Uma pessoa, por exemplo, que fica devendo no cheque especial R$500, paga 6,38%. Uma pessoa que faz uma transação de 10 milhões de reais em ações na Bolsa, neste momento está pagando 0. Pô, uma injustiça, né? Com isso, o setor financeiro segue sendo o grande beneficiado. Enquanto a economia está numa queda livre, a Bolsa, com alguns percalços, se recuperou quase completamente de 6 meses atrás, no início da pandemia. O Banco Central injetou recursos, liberou créditos, etc. e tal. Mas o que eu quero colocar é, enquanto a Bolsa estava bombando e a economia do país estava caindo e a receita tributária estava despencando, porque despencou em torno de 14,5% nos primeiros 2 trimestres, o governo poderia ter colocado uma alíquota positiva nas transações de Bolsa. Aí pergunta-se, como você vai fazer isso se é um imposto sobre uma transação, sobre uma operação? É necessário um desenho de alíquotas que atinja principalmente as classes mais abastadas, alíquotas maiores, e alíquotas menores para as classes menos abastadas. Você pode estipular o volume da transação. Por exemplo, na Bolsa, se você faz uma transação de R$20 mil, o IOF seria 0,01%. Se você faz uma transação de R$100 mil, você teria o IOF de 0,25%. A mesma coisa seria em relação ao fato de que o IOF atinge justamente a parte da classe média endividada brasileira, que é aquela que fica pendurada no cartão de crédito, num empréstimo, num factoring ou num cheque especial. Este IOF é 6,38%. Mas o que acontece isso é extremamente regressivo, porque se a pessoa já está endividada e você ainda vai pagar um imposto de 6,38%, quando, na verdade, impostos sobre transações financeiras normalmente são de 1% ou menos, é tipo assim, realmente você quer adicionar injúria ao machucado, né? Devido à pandemia, de março a dezembro de 2020, o IOF para operações de crédito contratadas neste período, inclusive no cheque especial, está com a alíquota zerada. Um imposto sobre transações financeiras pode ter diversos desenhos. Taxar qualquer transação que ocorra no sistema bancário e no sistema financeiro como um todo. Esse formato, descrito por Fernando Ferrari Filho, professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o que foi adotado no Brasil com a CPMF. Outro desenho seria o imposto apenas sobre transações do mercado financeiro. A ideia básica é, primeiro, você evitar movimentos especulativos de capital estrangeiro, ou seja, entrada e saída de capitais que afetem a dinâmica do mercado acionário, a dinâmica do mercado cambial como um todo. E segundo, tentar assegurar uma certa autonomia da política monetária. Esse formato de tributação das transações financeiras foi proposto pela primeira vez por Keynes, com o objetivo de taxar Wall Street, que segue sendo um grande centro financeiro global em Nova York. Além do valor a ser arrecadado, esse tributo também pode reduzir o fluxo de capital especulativo que desestabiliza a economia de muitos países. E o que o Keynes propôs na ocasião, em 1923, foi justamente isso, um capital levy sobre ingressos de capitais para
estabilizar o câmbio e, por consequência, assegurar a autonomia da política monetária com o objetivo de controlar o preço como um todo. Recorrentemente propunha imposto sobre controle de capitais, para evitar volatilidade de fluxo de capitais nas economias como um todo. Interessante. Em 2018, um pesquisador sênior do FMI publicou um artigo mostrando que a retirada da regulação do fluxo de capital não surtia os resultados prometidos pelo neoliberalismo. Ou seja, ele reconheceu o erro do neoliberalismo que dificultou a retomada econômica e impactou nos direitos. Nesse processo, já existia uma proposta tributária regulatória, do James Tobin. Como ela funcionava? É você introduzir um imposto sobre transações financeiras em nível global, ou seja, em todas as relações entre os países que se relacionam financeira e comercialmente no cenário internacional, para justamente você mitigar não somente a volatilidade de câmbio e de ingressos e saídas de recursos, mas a proposição do Tobin era também que os recursos auferidos por esse imposto pudessem, de certa forma, amenizar as distorções econômicas e sociais existentes entre os parceiros comerciais e financeiros em nível global. Em tempos de crise econômica, como a atual, relacionada com a crise sanitária de Covid-19, é frequente o tema de uma regulação de capitais, inclusive quando a possibilidade de um novo tributo volta à pauta. Qual a relevância de um tributo para controle de capitais nesse contexto? Então, sempre quando você tem uma crise financeira ou uma crise econômica que acaba afetando, inclusive, o lado da atividade produtiva, que foi o que ocorreu na crise subprime, você traz novamente a discussão sobre a reestruturação do sistema monetário internacional, principalmente capitais especulativos. Por quê? Quando você tem controle de capitais, você, de certa forma, estabiliza a taxa de câmbio, você consegue regular o ingresso e a saída de capitais internacionais. E segundo e principal, você tem autonomia da política monetária. A crise de hoje exige respostas hoje, tuitou recentemente o eurodeputado José Guzmão. Mas a previsão para que a taxa sobre transações financeiras comece a vigorar na União Europeia é 2024, embora o bloco já discuta essa taxa desde 2011. José Guzmão, o que aconteceu com o entusiasmo na União Europeia em criar um imposto sobre transações financeiras? Eu penso que o facto mais importante que ocorreu, entretanto, foi a pressão do lobby do sistema financeiro, que incidiu sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, a questão dos prazos, em que a proposta iria ser debatida. Conseguiram também enfraquecer a proposta propriamente dita substancialmente, com uma decisão mais ou menos incompreensível, que é a decisão de tirar os derivados da incidência do imposto sobre transações financeiras, o que é obviamente uma decisão, para já com um impacto enorme do ponto de vista da expectativa de receita. Os derivativos, muitas vezes chamados de derivados, são instrumentos financeiros usados pelos investidores para tentar lucrar mais no mercado. Estão sempre relacionados a um tipo de economia que se baseia mais em apostas do que com situações reais. E no passado, foram os causadores de verdadeiras catástrofes nos mercados. Para José Guzmão, o imposto de transações financeiras que está sendo negociado na União Europeia é insuficiente, mas, segundo ele, melhor este do que nenhum imposto. Em primeiro lugar, porque uma implementação de uma proposta à escala europeia não impede Estados-membros de terem propostas mais exigentes à escala nacional. Em segundo lugar, porque a introdução de uma proposta, mesmo que não abrangente, por exemplo, os derivados, tem a vantagem de mostrar todas as fantasias que se foram construídas em torno desta proposta, depois poderão ser confrontadas com a realidade, e a realidade será a de que a proposta não provocará nenhum colapso do sistema financeiro, pelo contrário, contribuirá para a sua estabilização. E partindo da constatação de que os fantasmas construídos em torno do imposto sobre transações financeiras são isso mesmo, fantasmas, poder-se-ia depois trabalhar no alargamento da proposta. E por mais que a iniciativa da União Europeia possa servir de exemplo,
O melhor, na opinião de José Guzmão, é que os países não esperem a tributação sobre transações financeiras acontecer primeiro no bloco europeu. Essa questão da escala torna-se um argumento de bloqueio para fazer seja o que for, seja a que nível. É uma questão que tem que ser ultrapassada. Ou seja, ao invés de esperar acordos internacionais, os países devem avançar com os seus próprios impostos sobre as transações financeiras. O estado de Nova York e o Quênia são 2 bons exemplos. Em Nova York, tem ganhado força a proposta de um tributo sobre transações financeiras aplicado ao Wall Street, um dos principais centros financeiros do mundo. O objetivo da proposta é financiar a superação da pandemia de Covid-19, a proteção social e a retomada econômica. Jim Henry, professor na Columbia University e também do Conselho da Tax Justice Network, detalha um pouco mais o projeto de lei. O Estado de Nova York tem um imposto sobre transações financeiras desde 1905, de 0,03% sobre todas as negociações de ações na Bolsa Nasdaq em Nova York. Então, uma versão básica deste novo projeto de lei seria apenas para retirar a renúncia fiscal desse tributo, que vem acontecendo desde 1981. Todo o dinheiro que poderia ser arrecadado acaba ficando em Wall Street. Essa proposta sozinha aumentaria mais de $1 bilhão por mês. É uma proposta que resolveria o déficit de $60 bilhões que o estado de Nova York enfrenta por causa da crise da Covid-19. Você disse que esse tributo já existe, mas que está ficando tudo em Wall Street mesmo. Como é isso? Well, they simply calculate the tax and don't collect it. Bem, eles simplesmente calculam o imposto e não recolhem. Então, fica nos bolsos onde não deveria estar. A Receita os informam sobre o que o imposto teria sido se tivesse sido cobrado. Só em junho, acho que junho sozinho, o valor renunciado foi de $1 bilhão e 6 milhões. E temos cerca de 8% de desemprego agora. E muitas empresas e pequenas empresas foram afetadas negativamente pela pandemia. Wall Street meio que decolou. E mesmo hoje, os níveis de estoques financeiros são mais altos. Os Estados Unidos têm algo como 600 bilionários, e a renda líquida deles aumentou este ano em mais de $800 bilhões. Há muita desigualdade que está sendo imposta pela crise do Covid. E eu acho que a ideia de ter esse pequeno imposto sobre todos esses trilhões de dólares de transações de mercado seria uma maneira indolor, relativamente indolor para Wall Street, finalmente contribuir com algo para a solução. Um argumento frequente contra a proposta desse tributo é que ocorreria fuga de capital. Como você avalia essa ameaça? Há um projeto de lei que acaba de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e que está sendo negociado com o Conselho este mês. Então, dado o fato de que outros grandes centros financeiros ao redor do mundo, mesmo dentro dos Estados Unidos, em centros como Chicago, que também está tendo crise financeira, o velho argumento de que a Bolsa de Nova York iria pegar e se mudar para Chicago ou Nova Jersey, eu não acho que é uma reivindicação tão séria agora, dado o fato de que todas essas regiões estão basicamente no mesmo barco e trabalhariam juntas. Então há uma oportunidade aqui para realmente ter uma espécie de corrida até o topo em tributação, em vez de uma corrida até o poço. Taxa, que se chama Robinhood, foi introduzida há 2 anos no Quênia. O Quênia tem 50 milhões de habitantes. A população deste país, que fica na África Oriental, apoiou a medida, já que o dinheiro arrecadado com o imposto tem como objetivo financiar programas de saúde, moradia e segurança alimentar em um país onde há muita desigualdade. De acordo com um estudo da Oxfam Quênia de 2017, menos de 0,1% da população possui mais riqueza do que os 99,9% restantes. E um imposto como o Robinhood pode contribuir para reduzir a desigualdade no país.
tax rate was very low at 0.05%. A alíquota do imposto é muito baixa, a 0,05%. And I think this is the lowest yet. E penso que esta é a mais baixa entre os cerca de 40 países de todo o mundo que têm alguma forma de imposto sobre transações financeiras em vigor. E o imposto aplica-se a todos os tipos de transações eletrônicas. Quem explica é o economista queniano Francis Karugu, da Universidade de Yale. A taxa Robin Hood cai muito bem. O governo coloca um valor mínimo de transações de $5.000 americanos, o que corresponde a 500 mil shillings quenianos. $5.000 não é um valor que a maioria dos quenianos que você encontrar na cidade ou no campo vai negociar. Ao aplicar 0,05% em 60% de $65 bilhões para começar, que é a quantia de dinheiro que passou pelos bancos em 2019, o governo arrecadou um valor de $20 milhões. Numa economia como a do Quênia, esse é um montante muito significativo, que corresponde a 0,1% do total das receitas fiscais coletadas no país. Em 2018, o Quênia foi identificado como uma das economias de maior crescimento na África subsaariana. Entretanto, o país também se destaca como a jurisdição mais sigilosa no continente africano, de acordo com o Índice de Sigilo Fiscal da Tax Justice Network, o que significa que falta transparência e regulação no país. Com isso, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro são facilitados. Mas a taxa Robin Hood pode diminuir o fluxo de negócios ilícitos no Quênia. A taxa Robin Hood dá ao governo uma oportunidade de rastrear estes fundos à medida que entram no país. E é uma oportunidade para o governo de quantificar ou mesmo compreender os fluxos de dinheiro e ser capaz de identificar o que são fluxos ilícitos e o que são investimentos genuínos que entram no país. Se os países em desenvolvimento vão realmente implementar uma taxa Robin Hood, as transações bancárias seriam um bom começo, especialmente o fato de termos aqui no Quênia uma grande atividade multinacional, algumas das quais nem sequer estão registradas aqui. Estão registradas em paraísos fiscais. E, portanto, não pagam impostos no Quênia, mas fazem transações no Quênia. Se não forem capazes de pagar um imposto corporativo no Quênia, então a taxa Robin Hood poderá gerar alguma receita. E você sabe, estão fazendo dinheiro no Quênia. O setor financeiro tem grande influência nos governos, faz lobby e defende na mídia que impostos sobre operações financeiras são fantasmas. Mas esse imposto pode, na verdade, quebrar a maldição da financiarização. Essa é a opinião do nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network. Qualquer pessoa que faz uma transação real, por exemplo, comprar uma casa, provavelmente não gostaria muito de pagar o imposto sobre a transação, por exemplo, de 0,05%, mas se, por exemplo, esta casa que vai comprar custasse $100,000, por exemplo, teriam que pagar $50. Isto é talvez um pouco irritante, mas não é enorme. E eles vão provavelmente aceitar pagar estes $50, especialmente se eles entendem que estes impostos vão pagar para ruas, para enfermeiras, este tipo de coisa. Mas o setor financeiro é diferente, porque muitas dessas pessoas, os hedge funds, por exemplo, passam o dia inteiro a comprar e vender, sempre comprar e vender. Ações, derivados, obrigações, dinheiro. E se os lucros deste tipo de empresa dependem da compra e venda de tantas coisas, milhares de vezes por dia ou por segundo, o comércio de alta frequência, high frequency trading, e se eles pagam $50 cada vez que eles fazem uma dessas transações, então isto vai realmente somar muito dinheiro, vão ter que pagar muito. Então estas companhias financeiras vão pressionar os legisladores para
matar a proposta para ter imposto, vai matar todo o negócio e assim por diante. Mas realmente é mentira, porque esse tipo de imposto não vai matar o negócio, vai só matar alguns tipos de negócios que são perigosos e vai levantar também boa receita. Em países onde o setor financeiro é uma grande parte da economia, por exemplo, nos Estados Unidos, um imposto sobre as transações financeiras pode gerar muitas receitas. Mas isto é o primeiro benefício. O segundo benefício deste imposto sobre transação financeira remonta à ideia de James Tobin, que é um economista que propôs um imposto financeiro desse tipo, que disse em 1972 que grande parte da importância desta ideia, desse imposto, ele disse atirar alguma areia para as rodas de especulação. E isto é uma ideia relacionada com a maldição financeira, onde o setor financeiro em muitos países tem vindo a tornar-se cada vez mais parasita, dedicado a extrair riqueza do resto da economia, em vez de fornecer os serviços úteis para apoiar a economia. Vai deixar a parte da economia que serve à população, que está fazendo coisas úteis, e vai eliminar esta especulação que não ajuda nenhuma pessoa, só uma pequena porção da população que já é muito rico. Então, para mim, este é um benefício que é ainda maior que as receitas fiscais que vai fornecer. E se você quiser saber mais sobre a maldição da financeirização, vá até www.edasuaconta.com e escuta o episódio 8 do É da Sua Conta. O tributo sobre transações financeiras pode ter várias formas. Se bem desenhado, pode ser justo, reduzir desigualdade, levantar recursos para financiar nossos direitos à saúde, educação, moradia, transporte e ainda regular o fluxo de capitais, evitando o que é meramente especulativo e a lavagem de dinheiro. É o caso, por exemplo, de focar a tributação nas transações do mercado financeiro, como está sendo proposto em Nova York e na União Europeia. Estabelecer um patamar mínimo de transação para incidência do tributo, como o Quênia está fazendo, pode contribuir para que quem tem mais dinheiro contribua com mais. Qual tema da justiça fiscal você gostaria que a gente tratasse nas próximas edições do É da Sua Conta? Escreve pra gente, dá sua opinião. O nosso e-mail é info@edasuaconta.com. Você também encontra a gente no Facebook e no Twitter, da sua conta. O É da Sua Conta, de outubro de 2020, contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço, desejando força para seguirmos enfrentando esse período e até o próximo. Muita força, se estiver no Brasil, e se for possível, fica em casa e até o próximo.